Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Arbocast aqui no Instagram, ao vivo, mais uma live ao vivo. Hoje uma live especial sobre adubação em árvores, com o agrônomo da Forte Jardim, o Marcos Feliciano. Vai ser uma conversa muito produtiva. Já vou aqui abrindo aqui para a gente ir dando os recados iniciais aí. Tudo bem? Salve, irmãos, beleza? Elieber, Murilão, beleza, galera? Tiverem me ouvindo bem aí? Tudo bem, pessoal da Spelion? O Walker, tudo bem, Walker? Hoje a gente vai falar sobre um assunto legal aí, muito importante, né? Adubação em árvores, né? Então vai falar aí desde a parte do solo, descompactação de solo, aeração de solo. Então vamos aproveitar aí, já que a gente vai pergunta, pode ir deixando aí que eu vou passar tudo para o Marcos, tá bom? Aproveitando aí os nossos recados, então essa live aqui vai se tornar o Arbocast, que breve vai estar lá no YouTube, para a gente ter um modo mais prático aí de assistir, né? Os recadinhos do dia, quem não conhece ainda a Arboloja, estamos lá cada dia com mais produtos diferentes, equipamentos para arboricultura, até mesmo os produtos para adubação, né? Para jardinagem também. Então acessem lá a Arboloja. Treinamento para escalada e poda em árvores, temos ainda vagas para o curso de março, tá certo? Então acho que vai ser dia 14, 15 e 16 de março. Treinamento de motosserra no dia 21 de fevereiro agora. Temos vagas ainda, tá bom? É um curso já com certificação para NR12, trabalhos com motosserra, né, do anexo 5. Tá bom? Chama lá no WhatsApp. E quem ficar aí na live, aí depois eu vou passar aqui um desconto especial para os produtos da Forte. Vou passar aqui um cupom, depois vocês procuram lá a loja. Tá, beleza, pessoal? Eu vou aguardar aqui o Marcos Feliciano chegar. Vamos ver aqui. Tá tudo em ordem aí o som? Todo mundo já conhece esses produtos da Forte Jardim? Tá aqui o Meni. Salve, meu amigo Meni, lá de Portugal. Assunto interessante hoje, essa parte da adubação. É muito importante para nós da arboricultura, que acaba sendo aí o despertar aí das árvores, né? Boa noite. Tá bom, Gustavão? Como que tá? É bom o papo hoje, hein? Bicho. Eu gosto demais. Deixei aqui, tem umas experiências aqui pra gente fazer já. Tem bastante coisa da linha deles aqui já também de produtos. Aí, cara, vou ficar colado. Sim, Mary. É muito legal esse assunto. Tem essa parte dos solúveis também, deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui do solúvel. Floripa, tem muito Forte Jardim nas lojas. Sim, eu trabalho com produtos da Forte Jardim desde 2013. Eu comecei a usar e acho assim, uma praticidade enorme. Essa parte que vem já das recomendações, nós temos aqui sempre o apoio do... Salve, Renê! Sempre o apoio do técnico deles também. Então, a gente tem aqui, depois eu vou tentar mostrar, desde os baldes aqui de 12 quilos, né, no caso que o balde que eu estou aqui, até esses potinhos, né, pequenininhos aqui. Então, é uma linha bem legal. Tá? Vamos esperar aqui o Marco entrar. Aí a hora que ele entrar, deixa eu ver se ele já não... Como que ele está aqui? Ainda não entrou. A gente marcou para 7, né? E a gente vai aí aguardando a chegada dele aí, enquanto o pessoal vai chegando também. Pessoal, se tiverem algum tema para a live que vocês queiram deixar, digita aí para mim, por favor, para mim programando aqui. Eu ia tentar fazer pelo menos aí umas 3 lives por semana, mas os últimos dias tem sido bem corrido. Estava terminando de escrever uma cartilha aqui. Opa, Sampaio, é de Portugal também. Sampaio, você mora no Açores, na mesma ilha do Meni?
enquanto ele responde aí. Então, deixarem os temas aí pra gente. Salve, Tico! E aí, Ticão? Você usa aí o Forte também, né? Parte da jardinagem. Nós trabalhamos aqui muito com jardinagem. Temos muita conservação do jardim. Então, essa carência da parte nutricional das plantas é uma coisa que às vezes pega bastante ali no paisagismo das residências. Então, a gente vem fazendo um trabalho ali de conscientização, ou às vezes a gente já deixa embutido no contrato a adubação. Então, a gente garante uma entrega no serviço mais bonito, um paisagismo mais bonito, uma planta mais sadia. Então, essa é a ideia. Vamos lá. Chegou aqui o Marcão. Está entrando. Olá, boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo bem? Como tá, Felipe? Tudo em ordem. Prazer aí vê-lo na câmera. Pela primeira vez, nós nos falamos no telefone só. Muito obrigado por ter aceito o convite. É um assunto assim de extrema importância para nós da arborização urbana. Eu estava aqui falando antes de você chegar que nós trabalhamos com muita jardinagem aqui, e é um assunto às vezes deixado de lado na hora da manutenção, que é a nutrição, que é o que vai ajudar ali o jardineiro, o arborista, retornar para o serviço e encontrar ali um paisagismo bonito, vistoso, uma árvore ali dando fruta, o proprietário da casa ali elogiando que o fruto está doce, que está com menos doença, menos praga. Então, muitas vezes, o que nós temos que fazer aqui? Ou a gente já embute o preço do adubo no preço da conservação, ou senão você tem que fazer um trabalho de conscientização ali, explicar para o proprietário, que às vezes ele acha que vai tudo sozinho, né? Então, a gente adotou esse processo aqui de incluir nos contratos que a gente consegue já o adubo, e a gente usa, estava falando aqui para o pessoal desde 2013, o primeiro contato que eu tive foi com o Sérgio, que nós usamos aqui os produtos da Forte. Então, e o resultado tem sido ótimo, né? Se você pudesse apresentar para a gente, Marcos, por favor? Isso. Eu sou o Marcos, eu sou agrônomo da Forte Jardim, já trabalho na Forte há 11 anos. A empresa já tem mais de 20 anos, né? Então a empresa é bem antiga já no mercado, o pessoal já conhece bastante. E eu estou há 11, né, trabalhando nessa área. Antes, né, de ser agrônomo, eu sempre gostei muito de plantas, de árvores, da natureza, né, em si, da jardinagem, do paisagismo, sempre ficava olhando os jardins das casas e achava fantástico isso. Esse amor, né, pelas plantas, essa paixão por cuidar de plantas, veio com os meus avós, que tinham muitas plantas na casa deles, tinham jardineiras, tinham vasos, tinha jardim na frente, no fundo da casa deles tinha uma hortinha pequena, um pomar pequeno, então esse amor por planta, esse cuidado veio desde pequeno, né? Esse cultivar, essa paixão por plantas. E eu fiz agronomia por isso, porque eu queria buscar um pouco mais de conhecimentos, além daqueles que eu tinha adquirido na prática, eu queria melhorar essa parte. E aí eu fui buscar agronomia, fiz o Unesp de Ilha Solteira, e na Forte, né, depois de formado, estou há 11 anos, né? Então já faz um tempinho que eu estou trabalhando agora, né, com essa parte de adubação. Aí Muito praticamente bom. mais na prática também, né? E podemos dizer que você está na maior empresa aí do Brasil, na minha opinião, do segmento. Porque eu acho assim, fora o nome, né, já é o Forte, né? A qualidade do produto, a embalagem, a explicação, o fácil uso ali do prestador de serviço, o jardineiro, é ótimo isso daí. Isso facilita, não tem, uma nutrição descomplicada. Ali você pega o pote e consegue fazer a leitura ali. Muitas vezes ali, o proprietário, como eu disse, ele não vai comprar isso na prateleira, mas quem vai vender o serviço de jardinagem, que eu acho que é o foco aqui nosso da live, o prestador de serviço, ele vai pegar aquilo ali na prateleira, ali, ele vai transformar aquilo ali em saúde das plantas, retornando em resultado visual e de saúde para os clientes, e vai voltar com um retorno financeiro para ele ali, que ele vai ter o nome dele mais bem distribuído no mercado.
Pessoal, quem está na live puder apertar o aviãozinho, mandar para o amigo, aula importante. Eu já fiz aqui, ó. Tô com o meu papelzinho aqui, ó. Tá ao contrário, ó. Aula forte, ó. Para mim isso aqui é uma aula. Vou anotar tudo, tá bom? Porque eu vou tentar aqui tirar o máximo de informações possíveis aqui do Marcos. Eu tô com as minhas perguntas aqui. A gente vai tentar bater um papo solto aí, sem muitas, né, limitações, que é um assunto legal, né? Essa parte da nutrição nas árvores, muitas vezes a gente deixa mais de lado ainda do que a da planta, porque como a árvore, às vezes, ela demora um tempo maior para responder a uma lesão, uma doença, eles ficam a adubação um pouco esquecida. Aduba ali a ixora, mas passa do lado ali de um pau-brasil e não faz adubação. Ou pode ser que colocar mais ou a menos. Né, Marcão? É isso aí. Não, com certeza. A Forte, ela veio tentar trazer essa facilidade, né? Por exemplo, tem adubo para flor. Então, se você tem flor, você precisa de um adubo para florescer. A gente trabalhou nessa forma, né? Colocando um adubo de qualidade também, porque a pessoa comprou uma vez, ela vai usar, ela vai ver a diferença. E é isso que a gente quer. A gente quer realmente vender um produto de qualidade, vender resultado, né? Que nem você falou ali. Às vezes a pessoa tem uma planta, uma frutífera que não produz, e aí usa um Forte Frutas e vai ver a diferença. É isso que a gente quer, sim, com certeza. Queria que você se apresentasse também, Felipe. Conta um pouco da sua empresa, do que você faz. Vou me apresentar. Trabalho no Instagram. Bom, para quem não me conhece, às vezes tem o pessoal aí que veio pelo Instagram da Forte, né? Eu sou Felipe Silveira, eu sou arborista, eu sou do time da Husqvarna, do time da arboricultura, que somos exatamente focados nessa parte tanto a tecnologia de máquinas a bateria, com essa quase zero emissão de poluentes, quanto aos cuidados com árvores, para a gente compreender melhor as ferramentas de corte, no caso da motosserra, como uma ferramenta que nós usamos ali como um bisturi, um tratamento na árvore. Então, nós vamos usar ali uma motosserra ou uma serra-bateria, né, para remover um galho seco, um galho podre, porque nós temos nessa interação das árvores com o ambiente, no ambiente urbano, tem toda a interação com os alvos, né? Então, os alvos são as pessoas que transitam ali por baixo, os veículos, os patrimônios, né? Pode ser o poste, pode ser um muro, um ponto de ônibus. Então, nós temos que fazer essa intervenção para que todos consigam conviver e a árvore possa entregar ali os seus serviços ecológicos que a ela competem, né? Então, ela vai fazer o sequestro do CO2, ela vai oferecer habitação para pássaros, alimento para pássaros, ela vai reduzir a queda da velocidade da água da chuva, entre outros serviços ecológicos, né? Ela faz até contenção do som. Você usa a árvore, você vai ter uma redução do barulho que vai entrar na sua casa. E nós precisamos compreender que elas precisam de manejo também. Ela não vai andar sozinha. Se eu deixar aquela árvore ali abandonada, ela vai começar a ter uma interação de uma forma não esperada, não desejada, né, ali com o ambiente, e muitas vezes causando risco. No caso de árvores em calçadas ou em lugares que solos apertados, solos compactados, ela vai pivotar, ela vai causar todos aqueles transtornos que nós vemos durante as tempestades. E os arboristas têm essa função de fazer essa manutenção da árvore. A ideia do arborista é que essa árvore seja o mais longeva possível. Eu também sou arborista certificado pela ISA, que é a Sociedade Internacional de Arboricultura, a qual estimula as boas práticas no mundo com o trabalho com árvores, tanto da parte de segurança e tanto nessa parte do cultivo mesmo. Esse é o trabalho mais ou menos aí por cima explicado aí de um arborista. Muito bacana, é uma missão grande, né? Cuidar de árvores, eu acho que é muito nobre. Sim, sim. E é uma interação com o paisagismo. Nós temos toda a parte de valorização de imóvel e valoração da árvore também. Que toda árvore ela tem um valor tão quanto esses valores do serviço que ela presta, tanto quanto um valor monetário, né? Então nós conseguimos emitir um valor de cálculo de preço de aquela árvore ali que ela vale realmente no mercado. E a valorização dos imóveis, né? Uma residência aí com paisagismo, ela tem um aumento de valor de mais de 10%.
Então, se nós Sim. falarmos aí de residências de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a gente está falando de centenas de milhares de reais em uma casa. Então, Sim. é um mercado a se trabalhar, vamos falar assim, é um trabalho de última geração isso. Essa profissionalização e modernização tanto do jardineiro quanto do arborista. E, na minha opinião, o jardineiro está integrado a tudo isso daí, que é o trabalho com as árvores. Ele já tem ali o cliente na mão, é só ele pegar, se capacitar, se informar de uma forma mais técnica, e ele vai ter mais um serviço para ele entregar para o cliente ali e mais valor para ele entregar e receber. Esse é o meu pensamento hoje quanto aos trabalhos de jardinagem e arboricultura. Então, quanto que eu sou integrado nessas duas áreas, né? Nós fazemos muito pouco instalação de paisagismo hoje, mas muita conservação de jardim e conservação de árvores, que você pode falar, pô, mas é a mesma coisa, a árvore está no jardim. Porém, a árvore ela tem outros quesitos que são legislação que protege a árvore, muito diferente de uma moreia que eu posso chegar lá e remover aquela moreia e trocar. Eu não posso chegar pela minha vontade trocar uma árvore, eu tenho que respeitar toda uma legislação ambiental ali. Você tocou num ponto importante, muita gente não sabe, né? Mas, por exemplo, árvore fora da sua casa, vai na calçada de casa. Geralmente é responsabilidade da prefeitura, né? Se você quiser fazer uma poda, quase tem que ter uma autorização. Quase 100%. A legislação das árvores, Marcos, ela é municipal. Sim. Então, você pega cidades vizinhas, co-irmãs, com legislações diferentes. Né? Diferentes, então, exatamente. Então, quase 99% dos casos, as árvores na calçada elas são intocáveis pelo munícipe. Então, não adianta vir, faz uma podinha ali. Fala, não, você vai até a prefeitura, você vai até o departamento e faça solicitação. E aqui, vamos falar, vou usar como exemplo Sorocaba. Sorocaba, qualquer árvore nativa ou exótica, ela precisa que seja feita a licença para fazer a poda. Sim. Então, você vai ter que seguir todo o processo. Tem, lógico, Sim. todo o diâmetro lá, o DAP, o diâmetro do peito, para ser respeitado, a partir do limite X que vai pedir. Porém, numa cidade vizinha aqui, se a árvore for exótica, você pode interferir na árvore tranquilamente, se ela estiver dentro do seu imóvel. Então, assim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Vai fazer poda? Vai pedir para o jardineiro fazer a intervenção? Dá uma olhadinha no site da Prefeitura do Meio Ambiente, que é melhor para evitar aí, às vezes está cometendo um crime ambiental que é passível de multa ou reclusão, né? Então, assim, é sério. Por isso que eu disse aqui que parece a mesma coisa, né? A árvore está no jardim, porém ela está sob legislação completamente diferente das plantas ornamentais ali de pequeno porte, dos arbustos, né? Sim, sim. Sempre bom, né? Contratar um profissional, né? Que nem você, uma com empresa certeza. que conhece, né? Com certeza vai evitar desconforto, desgastes ali, né? Sim, sim, com certeza. E é bom que a gente preserva também, né, a saúde das árvores, que nem você falou, traz um benefício ambiental, né? Traz saúde para todo mundo, para né? Todos, para todos. Então, até já me perguntaram, falaram, o que você acha da árvore? Poxa, você vai perguntar para mim o que eu acho. A minha resposta é um pouco longa, você está com tempo para eu te explicar? Então, assim, vai muito além só do elemento árvore, ali, né? Uma coisa muito grande envolvida, desde essa parte de legislação até o passarinho que mora ali, que é o proprietário da árvore, né? A casinha dele ali. Eu não estou conseguindo ver as mensagens, tá, pessoal? Mas se quiserem deixar perguntas na caixinha, que tem, aí acho que fica mais fácil. Marco, você quer começar tocando algum assunto? Você viu alguma pergunta? Não, achei um comentário interessante, né? Que resume tudo que a gente está falando, né? A Flora Jardim falou assim: o paisagismo e a manutenção das plantas fazem toda a diferença. Um jardim bem feito e bem cuidado proporciona inúmeros benefícios para as pessoas que utilizam o espaço. Então é isso aí que a gente falou. E agora, né, a gente vai começar no assunto que é a adubação de árvores, né? Com certeza. E você falando de adubação, falando de todo esse pessoal que faz jardinagem, quando você vai lá, você faz um condomínio, você atende um condomínio, ou você atende uma casa dentro do condomínio,
Você passa lá a casa que está com o jardim mais verde, com a grama mais verde. Você não precisa nem entregar cartão de visita. Seu cartão de visita já está ali. Vão bater na porta ali, vão perguntar por que seu jardim está assim. Ele não vai, muitas vezes o proprietário ele não vai nem saber ali que é o produto da Forte. Ele vai falar, não, sim. foi o seu João, foi o seu Zé, a dona Maria que cuida aqui, que deixou assim. E aí, quando chegar você lá para atender o jardim, para deixar mais verde, aí você entra com a sua mágica, né, Marcão? É isso aí. Ótimo. Então é importante, bacana, é muito importante isso. Um jardim bem cuidado começa do plantio, da base, né? Eu acho que uma árvore, né, o solo, uma árvore que vai crescer lá por anos naquele solo, o preparo do solo é fundamental. Se a gente plantar uma árvore num solo duro, um tijolo, um solo compactado, você vai ter muito problema, né, com aquela árvore no futuro. Ela vai ter pouca raiz, ela vai ter, né, se ela tiver pouca raiz, ela tem risco de queda lá no futuro. Então, vai ser um problemão para você lá para frente. Então, tudo começa com um bom preparo do solo. Então, a primeira coisa, um solo bom, um solo solto, um solo aerado, um solo que tenha ar também. As raízes respiram, né? Às vezes a gente esquece disso. E a gente afoga ela, né? Coloca, às vezes, cimento em volta da árvore, esquecendo que ela precisa ter a troca de gases pelas raízes também, né? Então é muito importante. Soterramento, né? O soterramento de colo. E o pessoal faz muito isso, né? Deixa pouco espaço. Aí você fala assim, será que fez porque fez ou será que fez sabendo? Né? Então você fica na dúvida. Muitas vezes você não tem muito o que fazer ali, não dá para você chegar com a picareta e quebrar a calçada da pessoa ali e nem sair brigando. Porém, cabe talvez uma denúncia da Secretaria do Meio Ambiente. Já vi o pessoal citando vários artigos aí da lei ambiental. É uma solução a se fazer. Ter conhecimento ajuda bastante. Com certeza, muito importante. E aí é isso. Então, para a gente preparar esse solo, então vamos falar de adubação, de preparo de solo, para a gente ter um solo ideal para aquela árvore desenvolver muito bem. A parte orgânica é muito importante. Então é muito importante você colocar material orgânico já pronto, né, decomposto, já estabilizado. Não é esterco curtido, né? Esterco curtido, aquele esterco fresco, né? Então, se for um esterco, tem que ser um composto já pronto, né? Então você não pode ter cheiro ruim, tem que ter um cheiro agradável, porque isso vai fazer com que o solo fique solto, segure mais água e segure mais o adubo. Então é muito importante você ter um material orgânico de qualidade, de preferência sem semente de mato, né? Para você não ter que ficar arrancando muito mato depois também, não ter muita competição lá para frente, sem trazer tiririca, né? Que também compete bastante às vezes com as árvores. Então, da Forte a gente tem os condicionadores, chama condicionador, né? Igual de cabelo. Melhora o cabelo, condicionador de solo, deixa o solo mais solto, mais solto, mais aerado, é um melhorador de solo, então matéria orgânica, né, de qualidade ali para você utilizar. Posso usar um esterco? Pode, se estiver bem curtido, sim. Posso usar um humus? Beleza, pode. Tem que ser material orgânico já pronto, estabilizado para você utilizar. Tem que passado por o processo já, né? Ou a compostagem ou ela é a termofílica ou a mesofílica, né? Esses dois os processos tem. Sim. Geralmente, de preferência, aquela que tem temperatura, porque aí você mata... Termofílica. Você mata... termo e temperatura, porque você mata realmente semente de mato, você mata fungo, você mata micro-organismos ruins, e aí no final você vai ter um composto bom que só vai trazer realmente saúde para a sua árvore. Então é muito importante o material orgânico de qualidade aí na hora de plantar. Ótimo. Era essa a minha primeira pergunta. Eu ia falar para estava aqui, ó, sobre o solo, né? Esse início de tudo aí. Até mesmo antes de fazer o berço de plantio ali da árvore ou do jardim que a gente vai implantar. Eu até separei aqui, o Marco, um potinho do Forte Plantio. Esse daqui, o que vai, a gente já colocou essa matéria orgânica aí, né, o condicionador de solo, esse aqui, que momentos que ele entra do processo? A gente vamos começar e vamos plantar, como se fosse plantar uma árvore aí, né? Isso, acho que a Rita até colocou aqui, Forte Plantio pode, colocou aqui também, exatamente. Ó, tem até um baldão maior. O seu é maior, pô.
Aí o meu, Aí, ó, 3 pias. esse aqui é o de 400. O adubo orgânico, o condicionador da Forte, por exemplo, está estabilizado. Então, se você misturar no dia do plantio e já plantar, tranquilo, sem problema algum. O Forte Plantio também não vai ter interferência, não vai queimar raiz, então você pode usar também no momento do plantio, né? Tá. Preparou a cova. Se você vai deixar ela descansar, aquela terra, ou não, você pode usar o Forte Plantio, sem problema nenhum. Certo. Por quê? Misturou com a terra, já pode plantar logo depois, ele tem fósforo em alta quantidade, que isso que vai ajudar no enraizamento, né? Inicial, o fósforo é o principal quando você faz o plantio. Claro que os outros nutrientes são importantes também, então a gente coloca aqui dentro também, né, os outros elementos, cálcio, magnésio, enxofre, micro, porque a hora que você prepara o solo, a melhor hora de preparar o solo é quando você está trabalhando ele antes de plantar. Porque você consegue misturar a matéria orgânica, né, de forma igual, você consegue colocar um adubo, você consegue tirar a acidez do solo também, né, corrigir o solo também, certo. fazer... O pessoal está falando também, a Regininha aqui, minha orientadora, também falou berço, né? Hoje em dia o pessoal não fala tanto cova. Então, as coisas antigas ainda falam cova, os na novos dúvida falam a berço. gente fala buraco, sabe? Quando a pessoa começa... Eu tenho por costume falar o berço, né? Que sim. Onde vai crescer, vai nascer. Mas realmente, usa-se bastante cova. Fala, um buraco, abre um buraco aqui. Quando você vai fazer um plantio com as crianças, né? Vou fazer um buraco. Mas você tocou num ponto muito legal no meio da sua fala anterior. Você falou sobre retirar a acidez do solo, mas o que significa isso aí? Sim, com certeza. Porque a gente pegou, já colocou o condicionador de solo, entrou com o Forte Plantio, aí você falou esse assunto da acidez. Isso. A maioria das plantas, elas precisam de uma correção do solo, porque os nossos solos, né, no Brasil, a maioria são ácidos. Tem árvores que gostam, né, que são nativas de cerrado, por exemplo, que não interfere, né? O solo ácido, por exemplo, não vai interferir em nada. Então você pode utilizar, não precisaria utilizar calcário, por exemplo. Uhum. O Forte Plantio, ele já tem um pouco de calcário na composição, né? Na base, ele tem carbonato de cálcio, né? Que seria o calcário. Então, utilizando o Forte Plantio, não tem a necessidade de usar o calcário. Usando ele, já vai fazer a correção também do solo e a adubação ao mesmo tempo. Então, você não precisaria adicionar calcário se você utiliza já o Forte Plantio. Tá, eu já vou estar melhorando o enraizamento e fazendo uma correção da acidez, que é o nosso pH. Isso, exatamente. Ele vai corrigir um pouco, uma faixa de 1 ponto, pH 1,5 ponto. Então, não vai ser muito, vai ser uma correção ali que já vai ajudar e aí vai dar uma diferença boa na questão da acidez. Muito bom. O termo berço eu acho muito legal. Eu acho um termo muito interessante que a Regininha falou. Por quê? Eu vou até voltar nele porque eu acho muito bacana. Porque você realmente, né, às vezes a gente fala cova, você não vai enterrar, você está trazendo vida. Então, vida. O nosso termo antigo cova fica na cabeça, realmente é uma tradição, mas eu acho que o termo berço é muito inovador e bem interessante, sim. Só comentando sobre ele, eu gosto bastante do termo também. Ô pessoal, aproveita para seguir aqui a Forte Jardim, não esqueça de seguir eles. Mais uma vez, peço que encaminhe para o pessoal aí, a gente tem muito para falar ainda. Show de bola esses assuntos, porque um dia eu também descobri o que era pH. Eu falei, nossa, como que pode? Isso interfere tanto no crescimento da planta, e é algo que às vezes você deixa de lado, né? Tinha-se por cultura, quando eu era criança, minha mãe fazia ali as hortas, já pegava ali um esterco verde e jogava em cima da horta. E aí, às vezes, a horta não vingava, porque estava jogando algo ali que chegava a queimar ali a hortinha da minha mãe. Então, aí, quando eu fiz o meu primeiro curso de jardinagem, falou de pH, eu falei, poxa vida, que interessante, né? E o adubo, não adianta nada eu jogar o adubo no solo e o pH tá muito alcalino ou muito ácido, né? Que eu vou acabar jogando fora esse produto. Por que acontece, Marco, que se eu não acertar esse pH com o meu Forte Plantio, eu perco esse adubo? Isso, é assim, tanto falta, né, tanto solo ácido quanto solo alcalino é ruim para a planta.
Então, existe às vezes aquele jardineiro que fala assim, ah, não, é acidez, tudo é acidez. E toda manutenção quase usa calcário, 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 Sim, já calcário. vi, E já aí vi. acontece muito. Aí, ah, não tá com problema? Calcário. E acho que é a solução calcário. Aí, o que acontece depois? Depois de um tempo, você vai ver o seu solo, né, tava ácido, geralmente um pH baixo, né, eu vou falar 1, 2, 3, 5 ali. De repente, passou do 7 do neutro, tá lá 9, 10. O pH varia de 7 a 14, tá? Então, se tiver muito alto, acima de 7, você tá com pH alcalino, que é ruim para a planta também. Então, tanto acidez quanto alcalinidade pode ser problemático para suas plantas. Então, por que isso? Os nutrientes, né, tem uma faixa ideal ali de 5,5 a 6,5 de pH, onde a maioria das plantas consegue, os nutrientes estão mais solúveis. A planta consegue absorver os nutrientes mais facilmente. Se o pH estiver muito ácido, alguns deles vão estar numa forma que não fica dissolvida na água. Aí a raiz não consegue puxar, né? Porque não está dissolvido, a raiz não puxa. Está na terra, mas está numa forma que a planta não puxa. Tanto se estiver ácido quanto se estiver alcalino. Eu costumo até brincar, se a gente tiver com acidez, azia, a gente nem come, né? Você pode ter Sim, comida à vontade, você pode ir no rodízio. Você não não tá, vai querer saber de comida. tá na mesa, mas não tá disponível, né? É mais ou menos isso. Ele está, o adubo está no solo, mas não está disponível para uma forma disponível para a planta, né? Isso, não vai estar dissolvido na água e a planta não consegue puxar. Então ele tá, mas não tá. Então é importante, não tá sendo absorvido, né? Por isso Tá, que é essa questão de não desenvolver. A Rita comentou de novo, bem bacana aqui, ela falou assim, depois que começou a usar forte plantio nas frutíferas, elas desenvolveram muito rápido. que Então, legal. vamos falar, às vezes o solo estava ruim, estava fraco, estava faltando nutrição, ela colocou lá e aquelas plantas desenvolveram, né? Você fez uma correção de solo e você já deu uma nutrição, fósforo, ajudou no enraizamento também, então a planta desenvolveu muito mais. Então, se você já faz adubações frequentes e aquela planta não desenvolve, desconfia de um solo fraco, um solo que precisa como se fosse um plantio novamente, né? Uma renovada. E aí o forte plantio. Uma coisa legal aí que você falou nessa renovação do solo, eu vejo muito isso acontecer com um Ixora ou com árvores mesmo, né? Que é a compactação do solo. Então o solo está ali compactado, e a pessoa às vezes jogando adubo ali por cima, ela acha que o adubo vai percolar para aquele solo, ele vai entrar ali, né, naquele solo que vai resolver. O ideal é sempre tentar fazer essa renovação. Então, eu dar uma revolvida naquela superfície, porque assim, as árvores, a camada de raízes absorvedoras dela não ficam lá embaixo. Elas ficam numa faixa de 20 centímetros do solo. Então, você não precisa de grandes esforços monumentais para fazer um revolvimento ali, uma descompactação muito cuidadosa ali das raízes, né? Então, 20 centímetros revolvido, faço um recondicionamento do solo, aí sim eu vou poder fazer uma adubação. Só jogar ele no ambiente compactado, anaeróbico, né? Não vai resolver. Sim, sim. Às vezes a pessoa só joga por cima, que nem você falou, um material orgânico. E se não der uma revolvida, uma misturada, às vezes não vai fazer tanto efeito. Então, às vezes aquele solo que nem você falou está compactado. Então, às vezes nem que seja uma furação, pega uma barra de ferro e fura ali Sim, mesmo. tem uma Né? técnica que a ISA aplica, né, que é essa Sociedade Internacional de Arboricultura, que é fazer furos de 20 centímetros, furos assim, ó, pode ser com uma broquinha, né, um Sim. tradozinho fino, faz furos a cada 1 metro. Você pega ali aquela zona de gotejamento da árvore, a zona de copa, zona de folha. Sim. A cada Tem 1 metro raiz. você vai fazer um furo. Aí você pode misturar o adubo, o NPK de liberação lenta, composto orgânico, faz essa misturinha e preenche esse buraco com esse material. Você vai conseguir ter um resultado mais eficiente do que você polvilhar ele ali por cima. Sim, Ó, sim. Ainda mais que às vezes você tem competição também, né? Se tiver grama, por exemplo. Você tem Exatamente. grama e você tem a raiz da árvore embaixo. Você tem as raízes competindo muito ali na superfície.
Às vezes a gente até vê que joga um adubo assim em volta da árvore e percebe que a grama ficou bonita, a árvore até ficou, mas a competição foi muito grande, né? Muito Então, isso, eu vejo muito. quando você faz esses furos, você ajuda. Principalmente palmeiras, né? A gente percebe que palmeiras, e essa adubação que você falou, é bem interessante, funciona muito bem. Eu até tava aqui, acho que com Forte Palmeiras. Onde que tá? Ah, tá aqui, ó. Aí. Sim. Isso aí. Aí para manutenção, já está plantado, enraizado, aí para manutenção. Então a gente falou do plantio, né? Do material orgânico, mas lembrando, né? A gente falou da adubação, preparo de solo, e aí tem um fator importante: água. Água. A água é fundamental. Então, certo. você tem que molhar, né? E às vezes não tem irrigação, não tem quem molhe, e a gente pode ter um problema numa época de estiagem. Se a gente fizer um jardim numa época que está faltando água, que não está chovendo, pode ser um problema. Aquela árvore pode até morrer, porque ela não tem raízes, né, suficiente para conseguir ganhar aquele solo ali e viver sozinha. Aí tem um produto, que eu acho que você preparou aí, né, pra gente. E nós passamos um período de estiagem aqui em São Paulo. Você é de São Paulo também, né, Marco? Sim. Foi muito forte a estiagem esse ano aqui, né? Aqui a gente está no interior, está em Cerquilho. Então, tem Cerquilho, ó, tô em Sorocaba, tá pertinho aqui um do outro. Pertinho, estamos perto. É isso aí. Nós fizemos um plantio ano passado, foi no Dia da Árvore. Foi um dos períodos mais secos que a gente teve ali. E nós aplicamos isso aí que ele falou, que tá aqui, ó, nesse potinho aqui, ó. Fala aí pra gente, o que é isso daqui? Para quem não conhece, isso é o hidrogel, né? O gel para plantio. Isso é um polímero, né? É um poliacrilato, né, de potássio. O que ele serve? Ele tem microporos dentro. Você colocou água, aquele grãozinho, que era um grãozinho quase de açúcar, menor que de açúcar, bem fininho, ele aumenta de tamanho, né? E vira um grânulo de gel com água guardada dentro. Posso preparar aqui, Marco, enquanto a gente vai falando? Pode. Você estava falando... É legal até o pessoal ver. Ó, olha aqui, pessoal. Olha o tamanho. Eu vou tentar pôr aqui na mão. Depois eu tô com o paninho. Olha o tamanho que tá isso daqui, ó. Ó. Eu vou enxugar a minha mão. E aí vamos tentar fazer essa experiência aqui ao vivo. Vamos ver se vai dar certo. E o pozinho, olha, eu separei, Marco, nesse aqui, porque o meu é assim, ó. O meu é assim, no baldão. Sim, o baldão. Então eu separei aqui no potinho. E esse produto, pessoal, ó, ele é assim, ó, bem... Aí, tá conseguindo... Parece... sabe o que parece? Parece açúcar cristal. Né? Aquele açúcar branco, né? Com processamento menor. Então, eu acho que a recomendação são 3 gramas, né? Por berço, né? Isso, se não me engano. A gente fala assim para você hidratar praticamente o produto. Vai usar uma média de 4, 5 gramas por cada litro de água. Tá. Então, peguei 1 litro d'água, coloca 4, 5 gramas, um pouquinho. Ele vira um gel. Aí você coloca esse gel. Se você colocar 1 litro de gel, você está pondo mais ou menos 1 litro de água para a planta. Então, né, berços pequenos ali é uma quantidade boa. Mas se for grande, né, de 1 metro, de 80, aí vai um pouco mais. Olha lá. Então eu tô aqui com essa conchinha aqui e esse tanto de água. Eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Ó, derramei aqui e vou mexer e o Marco vai falando aí, Marco, o que é isso aqui que eu vou deixar para ninguém achar que eu tirei o copo da frente e troquei pelo outro aqui. Fica olhando aí, pessoal. Vai falando, Marco, o que é isso aqui? Então você estava falando que é um polímero, né? Isso, olha, vai se segurando a água, dá até para ver que ele já começou a subir ali, a água perdeu, né? Não ficou tão transparente. Vai absorver a água e vai guardar essa água ali. Você colocou lá no fundo do berço, né? Colocou o torrão da planta direto nesse gel ali. A raiz já vai ter água direta ali, já vai conseguir absorver aquela água. Aí ele vai secando. Quando você irriga ou chove, absorve água de novo. Show. Então ele vai fazendo essa função por vários meses, em média de 6 meses, né? Absorve e libera, absorve e libera. Então cada rega, cada chuva, ele guarda água. E é bom que ele fica ali lá no fundo do berço, né? E um pouquinho na lateral, direto naquela raiz nova. Então você vai ter uma reserva direto onde ela precisa. E aí essa planta vai passar do gel e ganhar o solo, e depois de 6 meses ele já vai perder o efeito, você tem uma planta bem enraizada.
Tá. Ô Marco, como que eu aplico isso daqui? Tá, ó, vamos dizer que tá pronto já. Eu precisaria de mais água. A água que tinha aqui não deu. Eu vou virar aqui, ó. Cadê a água que estava aqui? Já o gel pegou tudo, hein, ô Marco? O quê? 5 minutos a gente conversando aqui, né? Mais ou Rapidinho, menos. né? Você já tinha feito isso aqui na live, não? Acho que não, hein? Na live acho que não. Só em treinamentos mesmo. Nem eu, presenciais. nunca tinha feito. Ó, eu tô correndo risco aqui, ó, de cair. Vou virar. Vou virar. Em cima do meu. Opa, pera, em cima das minhas anotações aqui, pô. Ó, aí, olha isso, Marcão. Sensacional. Ó, tá aqui, ó. E o outro pote tá aqui. Aí eu vou pegar com a mão aqui esse material aqui, ó. Ele virou uma pasta. Ele ainda tem capacidade de expandir mais, porque o outro está muito maior, Sim. muito mais expandido. E é isso daí. Então a gente transformou esse materialzinho em pó, igual açúcar cristal, nesse grão enorme aqui, ó. Tá bom? Isso aqui que vai garantir a vida da sua árvore, né? A pergunta que eu ia fazer, Marco, é a seguinte, né? Tá bom, fui lá, hidratei, né? De 5 gramas por litro, né? Aproximadamente. Como que eu utilizo isso daí? Como que eu coloco? Eu misturo com a terra ou só deposito no fundo antes de colocar a planta, a árvore ali? Sim. O mais prático, né, no dia a dia, que o pessoal tem feito, o pessoal faz em reflorestamento, tem feito no paisagismo, preparou o berço, já misturou aquela terra, já está adubada, né, aquela terra que já vai plantar, deixou na altura de colocar o torrão da planta. Então tem um solo preparado embaixo, em volta, está na altura de colocar a planta. Você vai colocar o gel lá no fundo, forrando aqui, fazendo uma cama no fundo do berço. Então você enche de gel no fundo do berço, fazendo uma camada. Um travesseirinho ali. Isso. Então você colocou um berço pequeno, colocou 1 litro, pronto, suficiente, né? Agora é gigante, de 80 por 80, vai ser mais do que 5 litros, né? Então teria 25 gramas, né? Se você falar 5 litros, 25 gramas de gel. Certo. A cada litro, 5 gramas. Coloca ali esse gel já pronto, já hidratado, você vai ter água de reserva, desce a planta no muque ali, ou se for pequena, você, na mão mesmo, e aí você acomoda ela e depois termina de fazer o plantio. Então você tem essa camada de gel ali embaixo que vai sustentar ali, ter umidade para essa planta inicialmente. Muito bom. É assim que a gente faz. Pode misturar? Pode. Né? A gente vê assim, em literaturas, né, de outros países também, o pessoal fazendo mistura. Então, na mistura que faz ali a adubação, primeira coisa que a gente tem que fazer é adubar, misturar o adubo com a terra e depois misturar o gel. Se você colocar o adubo direto em contato com o gel, com o adubo concentrado no gel, ele vai desfazer o gel. Mas depois que você incorpora na terra, não tem problema você misturar o gel ali. Mas o mais comum é fazer isso. Forra o fundo do berço ali com o gel, depois de ter adubado, preparado ali aquele solo, e aí coloca a planta direto. Tá. Alguém perguntou se poderia usar no plantio do IP. Deve. Você Sim. vai ver que o resultado vai ser muito melhor. Então nós estávamos ali com árvores super carentes de água no período de estiagem e era zero possibilidade de alguém molhar. E essas árvores passaram nesse período de plantio, que é bem crucial ali, né, para a árvore, né, os 3 primeiros meses ali. Elas passaram, hoje elas estão ali sadias, eles sozinhas, já quase autônomas com o gel. Depois que ele hidrata, ele depende da umidade do solo, né? O tempo que a água vai durar nele. Se tiver um solo bem saturado de água, vai durar mais. Se tiver muito seco, isso, né? Não tem muito segredo. Exatamente. Então a terra está úmida, o gel está úmido. Aí de repente a terra começou a secar. A reserva está ali. E aí o gel vai ser a fonte de água para essa planta. Secou o gel, secou a terra e não tem o que fazer. Então, assim, não é um milagre também. Sim, mas é uma grande ajuda. Né? Ajuda pra... Até chegar uma chuva, ou senão você vai conseguir reduzir o espaçamento entre regas. Ao invés de você ir lá e fazer uma rega todo dia, você vai e faz uma rega quinzenal, ou a cada 10 dias, ou semanal. Isso. Depende da sua disponibilidade ali de fazer essa rega. Esse gel aqui que a gente mostrou, Marcos, a minha opinião, é uma das coisas assim, top 5 no plantio.
Coisa que tem que ter. Não é que talvez tem que ter. Precisa estar lá no meio ali para o jardim. Até mesmo no paisagismo também, né? Com as plantas pequenas, com certeza, né? Sim, sim. O sucesso vai ser maior. Cláudia Miller perguntou, pode usar na horta? Pode usar em horta também. Ela planta bastante horta também. Grande abraço, Cláudia. É porque vai reduzir o Sim, período de rega, vai facilitar ali a entrega. A água vai ser entregue da forma mais correta possível para a planta, né? Não no período que a gente acha que tem que pôr, mas sim quando ela precisar captar, né? isso aí, com certeza. Muito bom. Vamos lá, a gente chegou lá. Umidade. Agora eu acho que a gente chegou aí na hora de adubar, né? Estamos ali com a planta, fizemos o berço, preparamos o solo. O forte plantio, você disse que pode misturar ele junto, não precisa esperar para plantar. Fizemos ali um travesseirinho com o gel, colocamos a planta, vamos fechar ali o berço ali. Posso colocar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu coloque para eu garantir o sucesso desse plantio? Sim, uma outra coisa que pode ser usada tanto no plantio quanto na manutenção é um adubo de liberação lenta, né? Você falou que o pessoal até recomenda, né? Sim, a ISA, a Sociedade Internacional, eles recomendam um NPK encapsulado de liberação lenta, para nós poder... O que acontece? Eu até ia falar com você sobre a adubação de árvores já maduras, né? Árvores já, ou até mesmo senis, né? Bem antigas. Você reduz o risco de queima por adubo, né? Por sais. Porque o adubo são sais minerais, né? Então, ele pede isso daqui, ó, um adubo NPK encapsulado. É que aqui tem mais que NPK, né, ô Marco? Fala um pouco pra gente disso aqui. Esse 15912, ele vai ter também outros nutrientes. Ele vai ter também magnésio, enxofre, cobre, ferro, molibdênio, e tem outras coisas também. Então não é só o NPK. E esse tem duração de 5 meses. Então, 5 meses? 5 meses. Caramba! Então ele é o tempo que dura. Deixa eu ver se você consegue, olha lá. As bolinhas. Show! Eu vou abrir aqui, ó. Eu tô com um potinho não, desculpa. Vou pegar um Forte Jardim. Ó, o Forte Jardim seria o nosso... O sais, né? O sais sem estar encapsulado. Liberação rápida. Vamos abrir, né? aqui. Vou abrir. Abrir. Pronto. Ó, pessoal. A diferença. Olha lá. Aí, pronto. Perfeito. Olha lá. As bolinhas de um lado com cápsula, né? Tem os sais dentro de uma cápsula, que vai de resina, que vai liberando aos poucos. E ali o Forte Jardim são só branquinhos sais, direto. Eu vou pegar ele na mão aqui, ó. Ó. Uhum. Ele é um pouquinho maior que o açúcar, né? Isso aqui parece um sal grosso de churrasco, ó. Parece um sal grosso de churrasco. E esse daqui, esse Forte Jardim, e aqui é o Forte, o Coach, né? Coach, isso. Osmocote também. Osmocote, o pessoal fala isso. É original, que a Forte tem parceria para colocar a marca Forte Cote aí. Tá. O pessoal perguntou também, alguns perderam, o nome do gel. É Forte Gel para Plantio. Então aquele gel que a gente colocou água e o pessoal viu, né? É Forte Gel para Plantio. Esse aí. Você vai achar um balde assim, só que é menorzinho, isso, né? Tem uns pequenininhos. Desse tamanho. A gente, assim. como usa bastante, acabou pegando assim, ó. A gente usa baldão, né? Uhum. Muito legal. E aí perguntaram também se o gel poderia usar em jardim vertical. Sim, principalmente se não tiver irrigação ou se você quiser reduzir a frequência de rega, né? Então você poderia usar o gel sem problema nenhum. Tanto o gel quanto o coach de liberação lenta. Sim, sem problema. É bem interessante. O jardim vertical às vezes não tem como ficar adubando, né? Frequentemente ali vaso a vaso. E aí o de liberação lenta é interessante para isso. Esse aí aqui... pode usar. A recomendação que vocês dão, como usa a proporção e a aplicação? É para fazer o espalhamento manual? A gente tem duas formas, né? Ou você mistura com substrato, numa jardineira, um jardim vertical, por exemplo, um vaso, ou se você souber o tamanho da cova, também a quantidade de solo,
você usa em média de 4 gramas, né, por litro de terra. Então você pode calcular a litragem, né, da cova e calcular, ou, né, linear ali por cima, 40 gramas por metro quadrado, mais ou menos, é pouquinho. 40 Uhum. até 100 gramas por metro quadrado, se for, né, em área, superfície. Essa é 40 gramas por metro quadrado, vai quadrado. dar 400 E gramas a cada 10, 10. 4 Uhum, quilos a cada 100. É isso, né? uhum. Então, Isso aí. a recomendação, vou passar aqui a recomendação da ISA para tratamento em Isso. árvores. Ela fala de 500 gramas até 1,5 kg a cada 100 metros de área de gotejamento, né? Então, a área de Sim, gotejamento é mais uma vez, a área da copa da sim, árvore, sim. a projeção da copa. E nunca se colocar logo ali no colo, no pé, ali naquela dobrinha da árvore, né? A gente tem aqui a árvore, você nunca colocar aqui. Então, você vai afastar ali uns 30 centímetros e aí você vai começar essa aplicação justamente porque para não se correr o risco, né, de chegar a quase um risco zero de queima da raiz por adubo, né, por sais. Perfeito, não, bacana. Esse, o de liberação lenta, é mais uma adubação a longo prazo. Você não tem uma resposta tão rápida e imediata. Né? Uma liberação mais lenta. Esse aqui Então, se seria você um usa truque, né? É o que o jardineiro vai passar ali 2 vezes por ano e derrubar essas bolinhas mágicas ali na árvore do cliente, e ele vai ter uma preocupação muito menor com reposição. E esse aqui é o truque rápido. Seria isso? Exatamente. Isso aqui é uma resposta mais rápida. Aí esse é o geral, né? Para o jardim, para plantas em geral, que aí chama Forte Jardim, que Uhum. tem, né, todos os nutrientes que a planta precisa também. Ó, Nitrogênio, NPK, fósforo. nitrogênio, fósforo, potássio, mais 9 nutrientes. Então ele tem 12 nutrientes, né? Os nutrientes essenciais para a planta estão aqui. Você faz uma adubação completa com tudo que a planta precisa, né, com esse fertilizante aqui. E aí tem cada um específico para uma situação, se for uma flor ou uma planta, uma árvore, né, que dê flores, um com mais fósforo, né, também com NPK mais 9 nutrientes. E aí tem para frutas, né? O pessoal perguntou também A Nancy perguntou ali o que é o coach mesmo. O coach é o NPK, é o adubo, ele faz uma liberação lenta. O Marcos disse aqui pra gente, né, que isso aqui ele tem uma duração de 6 meses no gramado. E no gramado, na planta, né, na árvore. E esse aqui, o Forte Jardim, quanto tempo, Marco? Esse aí, se for até um gramado, né, você pode até durar 3 meses, mais ou menos. Tá. Mas aí, se plantas em geral, né, 1 mês, 2 meses, você vai ter Todo um mês. efeito... praticamente 1 mês a cada 2 meses você vai adubar, porque o efeito dele é rápido, mas também não é duradouro, né? Não é de liberação lenta. Ele já libera de uma vez o nutriente para a planta. Tá, muito, muito bom. Aí você estava falando a gente falou de adubação, né? Eu acho que eu tinha feito a pergunta, não sei se deu tempo de responder, a gente acabou entrando em outro assunto, sobre se eu poderia colocar mais alguma coisa na hora do plantio ali. Isso, não, acho que no plantio é isso mesmo, né? A gente faz um bom preparo. De novo, recapitulando para quem perdeu no começo. Material orgânico, né? A gente pode utilizar. Adubo, né? De preparo de solo. Então, por exemplo, para tirar acidez e para fornecer bastante fósforo, né? O Forte Plantio já faz a correção, mas se você não usar o Forte Plantio, um calcário, né? Fazer uma correção do solo também. E um adubo de liberação lenta seria um plus de adubação. Tá. Tem o gel, que vai ajudar na umidade, se você não tiver irrigação. É basicamente esse preparo do solo que a gente tem, os produtos que a gente teria para trabalho de solo. E depois de plantado, né, a gente pode usar os adubos, né, Forte Jardim ou de liberação lenta. E também podemos colocar material orgânico de novo, depois de plantado, né, se a gente puder misturar com aquele solo. Uma vez por ano, repor a matéria orgânica é interessante, sim. Para manter essa aeração do solo, né? Senão não adianta nada o solo compactado, a gente falou lá no começo, a gente jogando adubo, é praticamente um concreto ali e nada vai acabar penetrando ali. Para as frutíferas, ô Marco, porque a gente fala de árvore, né? Aqui a gente tem uma diversidade assim, enorme de árvore, tanto as nativas, as exóticas, aqui na nossa região, aqui pelo menos tem manga pra caramba, assim, é muita manga, né?
E você vê, às vezes, vários efeitos colaterais da falta nutricional ali, da deficiência nutricional da planta. Vou falar da manga, né? Que está acabando agora, que já praticamente é a época da manga. Então, tem um recinto que nós tomamos conta lá da área verde, tem muita mangueira. Então, nós vemos queda prematura de fruto ou fruto com pouco sabor, pouco açúcar. Né? Sim. O que está acontecendo ali? A árvore Geralmente que é o pessoal... ruim, né? O solo é ruim, a mão da pessoa que plantou não é boa. O que é? Sim. O pessoal geralmente não aduba, né? Plantas, árvores, né? Geralmente esquecem de adubar. Acha que a planta vive sozinha, né? Que ela cresceu bastante, então ela tem tudo que ela precisa ali na terra e vai eternamente desenvolver e produzir frutos. Às vezes até fala, nossa, antigamente produzia fruto bom de qualidade, hoje em dia não produz nada. Bem Vou colocado, cortar. Marco, bem colocado. Aí o Parabéns. pessoal fala, vou cortar. Na verdade, não. A pessoa nunca... Imagina só arrancou fruta, arrancou fruta, arrancou fruta. Da onde veio aquele fruto? Da onde veio os nutrientes que geraram aquele fruto? Ô, Marco, e tem uma coisa que o pessoal não esquece, quem não estava aqui, não viu eu fazendo uma abertura lá sobre árvores urbanas, nós temos um porém muito importante. Né? Você tirou a árvore lá do meio da floresta, pode ser um pau-brasil. Ela já não é mais nativa. Ela é nativa do Brasil, porém ela não está no seu ambiente natural. Ela está com uma luminosidade diferente, solo diferente. Você acha que alguém varre folha na floresta? Não varre. Então você tem toda aquela ciclagem de folha, fruto, insetos, né, fazendo todo aquele processo orgânico ali. E coisa que não existe no ambiente natural, né? As frutas que eram para cair, se decompor e retornar como adubo, não existem mais ali. É sensacional isso que você falou, a pessoa fala isso daí mesmo. Pô, era docinho antigamente, né? E agora tá ruim, vou cortar. Pô, matou a pau. É isso aí. Claro que tem outras coisas, a gente tem que ver se precisa podar, né? Tem que fazer um trabalho, às vezes, de manutenção, de revitalização. Às vezes tá com cupim, tá com broca, tem que cortar, tem que podar. Tem outras coisas. Mas, geralmente, a pessoa esqueceu da adubação. E aí que entra, né, a parte nutricional, que aí você precisa devolver o que aquela planta retirou da terra ao longo dos anos, com adubo. Né? Então, a gente tem os sais minerais aqui, que vão ajudar na frutificação e deixar o fruto mais doce também, né? Bastante potássio para isso. Então, a gente tem Eu estava aqui, Marco, eu acho, inclusive, o pote disso daqui é uma coisa linda. Só o pote já é maravilhoso, né? Ó, esse aqui é o forte para favorecer a formação de folhas e frutos, né? Esse aqui é o cobre. Aqui eu tenho aqui o enxofre. Então, essa imagem bonita aqui, né? Dos frutos, né? A gente tem que cuidar também da saúde das folhas, né? Então a gente tem que estar sempre protegendo elas, nutrindo elas e protegendo, para a gente não ter também problemas nutricionais e também de doença. Então, passar um cobre, passar um enxofre, foliar nas folhas, você vai manter a saúde das plantas, você vai deixar a planta mais vigorosa, mais bem nutrida, e aí você vai também ter menos doenças, menos ácaros, menos fungos, com uma nutrição adequada. Vai reduzir o manejo, né, Marco? Quanto na folha também. Então, intercalar a aplicação de cobre, de enxofre nas frutíferas, ou nas árvores, né, vai ajudar também na defesa dela naturalmente, né, nutricionalmente também, você vai fazer as folhas ficarem mais bonitas. Algumas pessoas acho que têm algumas dúvidas, algumas pedindo, responde minha pergunta. Às vezes as perguntas subiram, a gente não conseguiu ver. Eu tenho 10 perguntas aqui, eu só queria fazer a gente avançar um pouquinho mais nessa questão da nutrição, pessoal, nas árvores, que acontece, né? Então você vê lá uma árvore doente, uma árvore com um oco, uma árvore com cupim, um fungo, uma broca. O que é broca? A broca é aquela a larvazinha do besouro. Aqueles buracos ali que faz na árvore, o galho secando, uma seca de ponteira. Mas você fala assim, o problema foi o fungo? Muitas vezes não. O problema foi a broca? Muitas vezes não. O problema foi o cupim? Muitas vezes não. O problema começou, sabe aonde? Lá no solo. Porque a árvore ela tem todos os mecanismos naturais para se defender.
ela é inteligente, é muito mais inteligente do que a gente imagina, né? Tem o processo de compartimentalização que ela faz, ela solta extrativos já como bactericidas, antifúngicos, né, para resolver isso daí. Então, a gente está olhando para cima e esquece o solo, que está tudo aqui na nossa mão, aqui, ó, para a gente resolver. E aí, ao invés de você podar a árvore, cortar a árvore, colocar muitas vezes um inseticida na árvore, não, você faz a adubação correta. E o Marco falou um ponto interessante, ele falou nessa proteção foliar, né, esse adubo foliar, que as folhas, elas são a fábrica de alimento da árvore, né? As raízes captam esse alimento, né? A árvore, ela produz o próprio alimento, as raízes puxam os sais minerais, enviam lá para a folha e fazem a fotossíntese. Então, a gente falando no assunto de árvore, né? Uma poda drástica, aquela poda de destopo, que a pessoa vem e passa aqui a faca aqui no meio da árvore, fica só os galhos assim. O que acontece? A árvore perde a capacidade de fazer essa troca gasosa que via foliar, que na árvore 95% dessa troca gasosa, né, da evapotranspiração, é feita via folha, e outros 5% é feito via tronco, né, que são nas lenticelas. A árvore perde defesa. Aí o que ela faz? A árvore pensa, né? Está programada para isso. Vou morrer, preciso me defender, preciso reproduzir. Ela pega toda aquela energia, joga tudo para rebrotar, faz aquela rebrotação, assim, aquele monte de vassoura, a hiperbrotação, a pessoa fala, olha que maravilha, voltou com vigor. Não, você está matando a árvore. Então, você tirou todos os mecanismos de defesa dela, você tirou a fábrica de alimento dela, é a mesma coisa que vir e tampar sua boca, né? Ela para de acontecer ali. Então, assim, são muitos mitos que na fruticultura industrial, que produz de volume de alimento, funcionam. Na sua casa, talvez não funcione essa poda drástica, essa poda de destopo, porque a nossa intenção da árvore que nós temos na nossa residência, ela é diferente da poda lá da fruticultura, lá do pomar industrial, né? A nossa intenção é que a árvore fique bonita, que a árvore fique sadia, que ela não coloque a nossa casa em risco. Então, a poda é diferente, sim, na poda nas árvores urbanas, né? Do que a poda do ambiente de cultivo. Isso aí, bem bacana. Acho que a Simone perguntou, estava vendo se achar algumas perguntas aqui. Como usar o Forte Palmeiras no vaso? A gente tem as informações sempre na embalagem, tá? Como utilizar. Caso também precise, né, de uma informação maior, no site sempre tem. Se colocar no site da Forte Jardim Forte Palmeiras, vai ter lá a forma de uso. Geralmente é por altura da planta. Você vê a altura dela, né, quantos metros ela tem, só considerando o tronco, e você usa a quantidade em gramas, né, de acordo com o tamanho dela. Se precisar, também tiver dúvida, pode chamar a gente no direct ou mandar mensagem para a gente no telefone fixo, ou até ligar, que a gente está sempre à disposição. Responde. João, a Forte responde, sim. A Forte responde. Sim, o João é agrônomo, ele sempre é responsável por essa parte de atendimento ao cliente. Se falar lá com ele, ligar para a Forte, vai ter um agrônomo que vai estar respondendo você, o João. Tá bom? Ô Marcos, essa questão lá que eu falei, essa queda de fruto, essa falta de açúcar no fruto, a gente consegue resolver de forma, vamos dizer assim, a médio prazo? Porque a curto prazo eu acho difícil. Consegue resolver? Então, tudo depende da saúde da árvore. Se ela estiver, né, bem desenvolvida, não tiver tanto ataque de broca, cupim, que a gente falou, uma adubação, a curto prazo você já consegue perceber uma diferença, né? Porque imagina, você não tinha nutrição nenhuma, você não tinha nada de nutriente, de repente começa a subir sais minerais junto com a água, e já vai fazer a fotossíntese e já vai ter produção de frutos, né, já de melhor qualidade. Próxima temporada você já vai ver o resultado. Isso. Se você não adubava e começou a estar na florada, tem até fruto, e você faz uma adubação, você já percebe naquela, né, porque está em formação ainda. Agora, se já formou o fruto, né, já está quase para amadurecer, você vai ver pouca diferença. Mas estão pedindo para a gente falar inglês aí, ó. Não dá, pô. Não tem como. I'm sorry. Eu vou puxar as perguntas aqui, Marco. Vamos lá. Sim. Isso, vamos lá.
Por que os coqueiros não seguram os cachos até chegar e caem os coquinhos? Sim. Pode ser vários fatores, né? A gente tem que pensar em várias coisas. Uma delas é falta d'água ou excesso, então a gente tem que ver se a gente não está exagerando também. Não pode faltar água nem ter excesso. Porque eu já vi também o pessoal falando, não, coqueiro precisa de água. Realmente precisa de bastante água, mas também não é para afogar. Então, às vezes o pessoal deixa a mangueira constantemente correndo lá no pé do coqueiro, pode ser um excesso também. Então, não pode faltar água, mas também não pode ter excesso de água, mas água é um ponto fundamental. Não, água não falta. Aí a gente vem para outros pontos. Nutrição. Se faltar adubação, se não está adubando, Forte Coqueiros. É um fertilizante para coco da Bahia, coco anão. Então, não é nem esse aqui. Adubar. A gente tem o Forte Coqueiros. O Forte Frutas já vai ajudar. Mas tem um específico para coco da Bahia, coco anão. E aí a gente tem que também estar cuidando das folhas, que nem a gente falou, né? Geralmente o ataque de ácaro é grande nos coqueiros, às vezes pode dar fungos. Então um forte enxofre, um forte cobre vai ajudar também. Com adubo, você fortalecer também as folhas e você ter uma planta mais saudável, segurando os cachos também. Muito bom. Abelha arapuá, que as abelhas pretinhas não vão derrubar fruto. Elas polinizam o coqueiro, tá? Elas são polinizadoras do coqueiro. Sim, a gente quando vai fazer limpeza de palmeira, né? Até a gente tem uma... quem quiser conhecer o nosso canal no YouTube, pessoal, se inscrevam lá, procura Arbolab com B mudo. Temos lá como escalando palmeira de 20 metros de altura, podas de pau-brasil, podas de forma, como eu disse, para árvores ornamentais, né? Árvores urbanas, não para árvores de produção. Esse assunto de compartimentalização, nós temos lá. Tem um vídeo lá que é o nosso dia de arborista, né? Que a gente fala assim, eu sou arborista. Daí o cara pensa que a gente trabalha com aquelas brincadeiras de parque infantil, festa de aniversário de criança. Daí até você explicar. Então, olha lá no nosso YouTube, lá, Arbolab, pode procurar lá, Felipe Silveira, Arbolab. Tem um dia de arborista, como que funciona lá o nosso dia. Tá? Então, quando a gente vai limpar as palmeiras, você chega lá, você vai encontrar a maioria das famílias lá, das abelhas nativas, e até mesmo, principalmente ali naquelas a palmeira imperial, você vê muita abelha Europa, mas elas super tranquilo, porque elas estão indo buscar ali o alimento, elas não estão defendendo o ninho, então você consegue fazer a limpeza das folhas, e a gente sempre procura preservar o cacho das flores, exatamente para acontecer essa polinização por completo de todas as árvores da região ali, para a gente aumenta a diversidade ali das sementes que vão cair, né? Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aqui, adubo de liberação lenta são encapsulado com amônia. Tem histórico de ser ruim para alguma espécie? O fabricante ele fala que o encapsulamento dessa empresa que tem o Osmocote é resina orgânica. Então é uma resina inerte, não vai interferir em nada, não é a base de amônia. Então é uma resina que vai formar uma cápsula. Então não tem nada de amônia, assim, né? E tem os nutrientes, nitrogênio dentro do grânulo, mas não na superfície. Eu já usei bastante isso aqui, eu já joguei no jardim de frente de casa. Ele realmente segura tudo isso aí que o Marcos falou, se não for mais, tá? Posso misturar adubo de liberação lenta com adubo de liberação convencional, né? Com liberação rápida? Só tomar cuidado para não exagerar na dose, né? Então, se você colocar muito adubo, vamos pensar assim, o de liberação rápida vai liberar prontamente e o de liberação lenta vai liberar depois de mais ou menos uma semana, começa a liberação, né? Molhou, ele absorveu água, expandiu, ele já começa a liberar. Mas vai liberar um pouquinho por mês. Se você não exagerar, daria até para você consorciar, usar os dois, né? Parte vai liberar rápido e o outro vai liberar ao longo do tempo ali, mais 5 meses. Mas a gente tem que reduzir as doses dos dois, né? Eu continuo assim com a ideia de você fazer um uso bem frequente e contínuo, principalmente quando você tem um retorno encurtado do cliente, ali você vai com mais espaçado, usar o coach para isso. Você se previne da falha do cliente já. Você fala, opa, esse cara aqui demora para me chamar.
vou colocar esse daqui. E aí o adubo fica ali agindo e quando você voltar a planta tá ok ainda. Mas é bem interessante a pergunta. Obrigado. Se eu colocar hidrogel em cima da terra adubada, não vai impedir a absorção do adubo? Talvez fazer a adubação lateral? Não é... Pode falar aí, Marcão. O que a gente vai fazer assim, né? Provavelmente no berço de plantio ele deve estar falando. Se você tem gente que coloca adubo no fundo, né? No fundo do berço. Então, se você colocar no fundo, cobre com terra primeiro, depois coloca hidrogel, porque, que nem eu falei, não pode ter contato gel com adubo direto. Então, pelo menos cobre uma camada com terra, não tem problema algum. Né? Então, faz essa questão, faz uma camada mesmo. Se o pessoal tem costume de colocar no fundo do berço adubo, né? Às vezes o pessoal coloca super simples, na lateral também. Então, cobre com um pouquinho de terra primeiro, para depois vir o hidrogel por cima. Porque realmente, o hidrogel com o fertilizante em sal concentrado, você vai ter uma perda do hidrogel. Ele vai quebrar um pouco as partículas e você vai ter menos reserva de água dele ali. Ele já misturado com o solo, ou né, fazendo esse isolamento com uma camada de terra, você já não vai ter esse problema. Show de bola. Vamos lá, próxima. Vou tomar cuidado para ler aqui as perguntas. Se eu colocar hidrogel... qual a diferença entre forte plantio e o forte equilíbrio, Marco? Tá, o forte plantio, ele é mais completo, ele tem fósforo, ele tem cálcio, magnésio, é um para você misturar com o solo, né, no momento do plantio, então ele já vai ter vários nutrientes. E usa muito no plantio, pode usar pós-plantio também, né, mas ele é sempre em pó, então a liberação dele, dos nutrientes, é um pouquinho mais lenta. O equilíbrio, eu até trouxe ele aqui, caso alguém perguntasse, ele é só cálcio, então é só reposição de cálcio no solo, e ele é líquido. Então, para você repor o cálcio, né, só por cima, ele não vai descer muito. Então, se que nem a gente falou, aquela adubação em superfície, o ideal é misturar, se for usar o forte plantio ou material orgânico. Esse aqui, ele é cálcio líquido, então se você regar, ele desce no solo. Então ele vai repor o cálcio do solo, em solos muito ácidos ou fracos, com pouco cálcio, é interessante, que você vai regar e ele vai conseguir descer no solo, fornecendo cálcio para a planta. Cálcio é um nutriente muito importante para a resistência da planta, né? A gente fala assim, força, resistência. O cálcio ajuda é o cimento de cada célula da planta. Então, assim, falta de cálcio, acontece abortamento de fruto. Quando começa a formar o fruto e cai, muitas vezes está associado à falta de cálcio. Estresse, falta de cálcio e aí... Qual que é o princípio dele, Marco, desse daí? Carbonato de cálcio em micropartículas, líquido. Então ele vai descer, é como se a partícula de calcário, praticamente, carbonato de cálcio, só que líquido. Então ele consegue descer melhor no solo, fornecendo cálcio, e com mais cálcio você acaba também melhorando um pouco, tirando um pouquinho a acidez do solo também. Muito bom. Alguém falou ali do forte jabuticaba, é uma coisa que assim que nós brasileiros temos um amor aí diferenciado por essa árvore, porque ela é linda, né? O fruto é gostoso, todo mundo tem uma história com a jabuticaba aí na infância, né? Eu tenho na casa da avó, na casa da tia, tinha pé de jabuticaba. Eu acho que até por isso a Forte foi e buscou esse lado aí dessa árvore tão importante que é pra gente. Ela disse que aplicou, fez a primeira aplicação do Forte Jabuticaba e ainda não viu resultados. Não falou quanto tempo foi que ela aplicou. Mas esse aqui, eu acho que ele deve ser mensal também a aplicação, né, Marco? Porque ele é o sal também, né? Olha lá, ele é igual ao sal grosso do churrasco, ó, um pouquinho mais fino. Árvores, elas não são tão rápidas, né? Às vezes a gente não pode esperar também uma resposta dela assim em poucos meses. Então a gente tem que dar o tempo dela. Jabuticabeira também ela precisa de água, né, para produzir frutos. Então, se você está numa região, aqui em São Paulo está chovendo bastante. Então, agora sim, graças a Deus. Não seria o problema agora, mas dependendo da região que você mora, se faltar água, ela também não floresce. Não florescendo, não vai ter fruto também. Então, a adubação é um ponto ideal. E aí a gente tem a parte também de água. Na minha parte, não pode faltar água para a produção. Isso. Tendo adubação, tendo água, geralmente você consegue ter frutificação
praticamente o ano inteiro, tirando regiões muito frias que no inverno a planta dá uma travada. Pessoal, não coloque mais adubo do que o recomendado aqui pela Forte, tá? É, a árvore ela não é igual o peixinho, o cachorrinho, o gatinho, que se eu colocar mais comida para eles, eles vão ficar gordos, vai dar tempo de eu perceber e emagrecer. Não, se eu colocar mais adubo do que o recomendado aqui pela Forte, você vai ter uma queima por adubo, por sais da árvore. Então, não usa mais do que o recomendado, tá? Às vezes você está com pressa, quer que ela reaja logo, porém tem que ter paciência e seguir essas orientações que o Marco falou, que faz adubação, revolve ali o solo, essa camada superficial, para você não atingir raiz, faz ali 10 centímetros, coloca essa adubação, faz uma adubação foliar, se ela for pequena, né? Tem acho que o fosfito, outras coisas que você pode usar, vê se ela não tem nenhum tipo de ácaro, dá uma olhadinha na folha, vê se ela está com manchinha, né, com a clorose ali, manchinha amarela, dá uma verificada, às vezes você pode fazer mais alguma coisa de uma forma simples, e ter paciência, mês que vem você põe mais, e põe água, tá bom? Para a gente não perder essa planta aí, que muitas vezes tem um valor grande para você. Vamos lá? Tem coisa aqui. Qual seria a proporção do adubo do solo? A gente falou. O uso de ácidos fúngicos e úmicos é bom na adubação? Ácidos úmicos e fúvicos é material orgânico, né? Que ele vai ajudar também na parte, no solo, por exemplo, você vai estar repondo um pouco do material orgânico na forma líquida, né? Então é um produto interessante. Foliar, ele tem um efeito também interessante, porque a planta também responde bem, tem um pouco de nutrição ali dentro também, mas principalmente no solo é um efeito maior que a gente vê do ácido úmico e fúvico, né? Que é matéria orgânica na forma líquida. Então você consegue ter uma boa ação, principalmente dos micro-organismos do solo. Esses ácidos úmicos e fúvicos agem bastante nesse solo, na qualidade do solo também. Os orgânicos líquidos que a gente tem, o Forte Frutas líquido, o Forte Jardim líquido, a gente coloca esses ácidos, né, dentro, ácidos úmicos e fúvicos, né, na composição. Então, se você tiver a linha líquida da Forte, o Forte Flores, o Forte Frutas, além do mineral, a gente coloca carbono orgânico ali dentro também. Tá. Esse aqui, não, esse também, né? Esse produto aqui, o cheiro dele, eu não sei se eu sou meio maluco, o que eu sou. Eu gosto do cheiro disso aqui, Marcão. Sim. Esses são os ácidos úmicos e fúvicos. Se você mostrar a tampa aí, o pessoal consegue ver, ó lá. Tá vendo? Ele é escuro. E tem carbono orgânico junto. Ele tem um cheiro. Sabe o que lembra? Lembra o cheiro do barbecue. Daquele molho de churrasco. Então ele é diferente, né? Ele tem realmente esse traço orgânico. Tá Isso, ele é um fertilizante orgânico com minerais também. Então ele tem as duas coisas na composição. Tá. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Existe alguma legislação na adubação de árvores aí em ambiente urbano? Adubação? Não. Tem algumas recomendações, né? Por exemplo, em São Paulo, você tem, né, o Departamento de Áreas Verdes, que tem manuais bem interessantes, né, de poda. Tem um manual de poda sensacional. Tem o de poda e tem também o de manutenção, né? Então você tem de áreas verdes. Então é bem interessante esses dois, né, de arborização urbana, que tem um manual de arborização urbana e um manual de poda. O de arborização urbana fala até de preparo de berço, tamanho ideal. Então é bem interessante mesmo utilizar ele. Tem também, né, dicas de adubação nele. Tá, mas são todas recomendações, não há uma lei e não. Acho que nem norma, né? Uma pergunta que veio lá de Portugal, lá do meu amigo Meni, ele perguntou aqui se é diferente a adubação de uma árvore para outra, de uma espécie para outra. Sim. Se você, né, são necessidades diferentes, né? Cada planta tem uma necessidade diferente, principalmente se ela tem mais frutos, né? Se é muito mais frutífera ou se ela é mais florífera, você tem uma certa diferenciação, sim. E de acordo com a região dela também, né? Se você tem uma árvore de cerrado, né? No Brasil a gente tem um clima, solo muito diferente. Muito diferente.
Então, árvores de cerrado, geralmente elas conseguem sobreviver em um solo ruim, né? Um solo ácido, um solo menos fértil. Então não precisa, né? Não vão ser árvores tão exigentes em adubação. Então vai mais da espécie, né? Vamos falar assim. A gente tem uma árvore, né, que o pessoal usa aqui muito em São Paulo para fazer cerca, né, que é o Sansão do Campo, que é uma árvore de clima seco. Você traz ele para cá, ele explode, é o terror do jardineiro. Quem já teve problema aí com Sansão do Campo, digita aqui embaixo para mim, por favor, que a gente tem trauma aqui com Sansão do Campo, aqui que é uma árvore espinhenta, não vou lembrar o nome dele, o científico, mas você conhece, né, Marco? O pessoal usa para fazer aí Sim. a, Cerca viva é o mais comum. a cerca. Ô, Marco, e vamos lá. A árvore pegou lá ali um sugador ali, né? Uma praga ali, né? Ou um fungo, uma broca. Tem o que eu fazer? Tem legislação que eu posso usar? Porque aí a gente já está entrando no universo de inseticida, né? Sim. O que você pode usar na jardinagem amadora, então você pode usar nas plantas de casa, Uhum. são produtos para jardinagem amadora. É importante a gente saber disso, né? Então aqui, ó, aqui tá pequenininho, mas deixa eu ver se consegue. Aqui vai estar escrito assim, ó, proteção jardinagem amadora. Tem que Uhum. ter essa tarja aqui, tem que ter esse registro na Anvisa para você usar Certo. nos seus jardins de casa. Então, inseticida que você pode usar não é agrícola, né? E que são altas concentrações, tem moléculas que são muito tóxicas. Você tem que utilizar sempre produtos para jardinagem amadora nas suas plantas de casa, as plantas, né, principalmente ornamentais, né, nas árvores, né, em geral. Você vai utilizar sempre esse tipo de produto. Esse aqui ele vem em dose única, 30 ml, para diluir para 1 litro da água e você já pulverizar. Então, se tiver cochonilha, pulgões, insetos ali, inseticida. Então, a gente tem inseticida, tem fungicida, acabei não trazendo, mas tem fungicida caso tiver algum fungo. E tem, né, inseticida também natural, para quem gosta de uma coisa mais natural, um inseticida não de origem química, de origem, né, natural. Esse aqui é tirado do nim, de uma planta Uhum. indiana, da semente do óleo de nim. A gente tem o Forte Defend, que é um óleo de nim. Então a gente tem um produto mais, né, de ação mais natural, quando você tem uma infestação muito baixa, mas tem também o deltametrina, que é uma molécula mais química, né, quando você tiver uma mais rápida de ação, mais rápida, vamos falar assim, imediata, o inseticida. E tem o fungicida também, acabei não trazendo, mas tem o fungicida. Sempre Tá, utilizar produto para jardinagem amadora, que é o que é autorizado para utilização em tá. jardins, né, de casa. Na dúvida, vai partir, quer fazer uma coisa mais suave ali, bem tranquilo, vai ó, fumo, né, ou a calda de fumo, óleo de nim Sim. e uma boa adubação, bom preparo de solo ali, né? Isso. Perguntar se a gente tem produto biológico. Não temos biológico, principalmente pelo tempo de prateleira. A gente sempre gosta muito dessa parte orgânica, dessa parte mais natural, mas infelizmente um produto que ficaria muito tempo na prateleira biológico é difícil hoje em dia. A Então parte a gente, né, logística, né, é Marco? bem complicado, infelizmente. Porque o Mas produto sai da fábrica, ainda tem que percorrer, ir para a prateleira, depois vai para casa, depois tem toda a parte de sim, manuseio, né? Mas, alguns ó, biológicos precisaria de refrigeração, então teria que ter uma geladeira. Então, assim, é complicado, mas é nosso sonho. Quem sabe um dia a gente consegue, com pesquisas, né, ter produtos biológicos com um tempo de prateleira maior, né? e eu vou ver se tem herbicida, tem. Temos o glifosato, que é um mata-mato, né? Então, caso você queira jogar, joga na planta, né? Não joga direto no mato que você quer matar, né? Não joga na área total porque ele seca todo tipo de planta. E a gente tem uma base de Mazapir também, que aí também é mais local, uso local, mas ele vai pegar, né, matos em geral também. Show de bola. E esse assunto de pragas e doenças aí, você vai embora, né? É assunto longo. Eu Também, quero ver se consigo trazer. Tem um amigo nosso que ele é mestre e doutor em entomologia,
Então, eu vou ver se consigo trazer ele para a gente bater um papo aí. Quem quiser acompanhar, segue aí, gente, fica de olho aí. Tem assunto para a gente falar. Porque, assim, é uma coisa legal, tanto para quem tem a árvore em casa. Uma árvore, ela vem carregada não só de frutos, mas cheia de histórias ali no pé, né? Eu tenho uma árvore de frente na praça, né, na casa que eu moro, e o meu filho sobe, ele sabe toquinho por toquinho ali, o caminho que ele faz, ele grava fotos ali, histórias, as pessoas se reúnem debaixo da árvore, né? Cidades foram fundadas ao pé de árvores, né? Tem cidades que têm árvores como marcos ali centrais da cidade. Então, é um assunto muito interessante, muito bom, tanto para quem tem em casa, tanto quanto quem está trabalhando. Porque é uma preocupação, tanto quanto de segurança, quanto de não perder aquela árvore ali para o cliente sempre estar feliz ali e manter aquela história e poder passar de geração em geração essa árvore aí para os filhos, para os netos ali, contarem muitas histórias debaixo daquela árvore ali. Tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver, Marcão. Peraí, vamos ver. Caramba, vamos lá. Ele apareceu aqui, mas eu não soube achar ela aqui. Marcão, eu não sei se tem mais perguntas. Desculpa quem ficou sem resposta. Pode mandar aqui para mim no direct. Eu sempre respondo os directs todos os dias. Ela tem uma história de infância de pé de cacau, ó. Olha lá. O Marcos está com os frutinhos também. Marcos, o meu está com os frutos cheios de pinta. É normal? Será que é o cacau? Acho que é, né? Acho cacau, que é pelo isso. jeito. Uhum. Teria que dar uma verificada, né? Exatamente, talvez foto, né? Pra gente dar uma verificada se é alguma doença, alguma coisa, ou alguma falta de nutrição, às vezes, né? Então aí a gente teria que avaliar. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, mais específica também, que nem o Felipe falou, manda para ele, mas se precisar também, mais técnico também, se quiser, manda pra gente, se for de adubo, né, se for da praga, doença, manda pra gente, que a gente está sempre à disposição. Então, Barueri tem uma mangueira tombada, ó. Olha, tá vendo? Que legal. Bacana. Tem que cuidar para que ela não tombe literalmente daí. Isso aí. Lá na faculdade, né, onde eu fiz agronomia, tinha uma seringueira, né, gigantesca lá também. É o símbolo praticamente da agronomia ali, todo mundo se reunia na sombra dela. Então é bem interessante ali, enquanto as aulas, né, não começavam, todo mundo ficava embaixo da figueira. Pois é, então... e assim, né, Marco, essa árvore no ambiente urbano, ela é complexa, porque todo mundo quer preservar a árvore, todo mundo quer falar da árvore, porém, todo mundo quer a árvore na frente da casa do vizinho, não quer na frente da casa dele derrubando folha. Então, assim, tem todo esse trabalho de conscientização, explicar. Eu tenho árvore na porta de casa, na calçada de casa, cai folha direto. Eu tenho uma sibipiruna a 30 metros da minha casa, lá no terreno do vizinho, e cai folha lá na minha casa, cai na calha, cai no ralo do quintal. E a gente varre. E aí, quando não está caindo folha, tá com florzinha, lá da janela do meu quarto eu consigo ver o passarinho, né? Parece o sabiá, o bem-te-vi ali. Então vocês falam, pô, tem um custo, né? Mas, porém, tem todos esses benefícios aí. Com certeza. Olha lá, Marcão, fala do curso que tem gratuito da Forte, ó. Isso, o pessoal tá falando. A Forte Jardim tem um curso gratuito, chama Academia Forte Jardim. Então, quem não fez ainda, quem gosta de planta, né? Quem assistiu a live também, entra lá, começa a seguir a Forte Jardim no nosso Instagram, Forte Jardim _oficial, e na bio tem um link, clica nele e lá vai ter assim, acesse a Academia Forte com cursos gratuitos, clica lá e lá você consegue ter esses cursos. Algumas pessoas perguntaram também, onde eu encontro Forte? Lá no link na bio também, clica lá, tem lá, onde encontrar. Coloca a sua cidade, você tem as revendas que vendem Forte na sua cidade também. Então, a gente, né, se precisar desse apoio, a gente está à disposição no link na bio, você consegue achar aí a maioria das suas dúvidas. Não conseguiu encontrar, manda um direct para a gente, né, ou liga para a gente, manda mensagem, a gente também pode estar ajudando vocês aí. Muito bom. Marcão, e aproveitando, para quem ficou até agora aqui na live,
Nós temos aqui um site de vendas de produtos para jardinagem, para escalada em árvore, quem quer se divertir, fazer isso como esporte, é um esporte maravilhoso para fazer com as crianças no fim de semana. Entra lá no nosso site arboloja.com.br. Quem está assistindo aqui a live, só pedir lá no WhatsApp lá 5% de desconto em qualquer produto lá da Arboloja, tá? Pode pedir, fala lá com o Thiago ou com a Jaqueline que eles vão dar o desconto para você. Acabei de inventar isso aqui agora para vocês, tá lançado, aí vou dar dor de cabeça para eles lá, tá? Então todos esses produtos fortes também aqui que vocês viram, o hidrogel, os adubos, tudo, tem tudo lá no nosso site, pode ir lá que tá tudo com desconto, preço muito legal, entregamos para o Brasil inteiro, tá, pessoal? E precisar da nossa ajuda também, tiver no nosso alcance com essa parte de tratamento, adubação, pode contar aqui com a gente. Marcão, olha, muito obrigado, fantástico essa conversa, porque a gente plantou uma árvore aqui fictícia juntos, né? Foi muito legal, a gente nem tinha planejado isso, acabou virando esse plantio aí virtual de árvore, né? Uma árvore fictícia que a gente plantou, e o pessoal junto com a gente. Acabamos falando aí desse tratamento, adubação, né? Eu falei um pouquinho aí desse trabalho de arborista. Muito obrigado mesmo pela parceria e estar junto com a gente aqui. Bacana, muito obrigado também pelo convite, foi muito bacana também, né? O Sérgio tá dando um oi pra gente aí também. Ele falou pra gente, vamos fazer uma live junto lá com o Felipe, da Arbolab? Vamos lá, vamos fazer, com certeza. Qualquer dúvida que tiver, que precisar da gente, pode contar. A live vai ficar salva, né? Então, quem não plantou sua árvore ainda, assiste desde o começo lá, né? Assiste aí. Eu vou deixar aqui a live salva aqui, eu deixo ela normalmente por 24 horas, ou até eu lembrar de apagar. Assim que eu faço o download da live, eu jogo ela lá no YouTube, que é um ambiente mais confortável, a pessoa consegue pausar, assistir até certo ponto, voltar, reassistir, e vai ficar lá. Então, só digitar no YouTube Arbocast ou Arbolab, que você vai encontrar lá o nosso canal e tem a nossa playlist lá com as lives. Então a gente já tem live com o nosso amigo lá de Portugal, temos live com o bombeiro falando sobre manejo com árvores, live sobre as máquinas a bateria, o nosso amigo que trabalha nos Estados Unidos, como que é o trabalho dele lá, as dificuldades, né, essas partes que ele tem no serviço. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aí a live. Conte comigo, estaremos sempre juntos aí, todos nos bons e nos maus momentos. E até a próxima aí. Obrigado, Marcão. Valeu, obrigado, Felipe. Valeu. Obrigado a todos também. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos.